tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui falando um pouco sobre essas ferramentas que vão ajudar na compreensão sobre o conforto ambiental e especialmente as condicionantes ambientais. Isso pode incrementar bastante no seu projeto e o nosso grande objetivo aqui no canal é ajudá-los a poder fazer esse incremento de como interpretar e ferramentas de fácil acesso. Hoje vamos continuar nossa série falando um pouco sobre iluminação natural, utilizando aquela ferramenta do Andrews Mesh, que já falamos naquele vídeo anterior, está aqui acima o link. Então vamos esmiuçar com mais detalhes as ferramentas aqui trabalhadas dentro do Daylight. O primeiro passo é entender que quando nós temos aqui, vamos para os submenus aqui para ajudar. Começando pelo plano de trabalho. O plano de trabalho é aqui abaixo, nós podemos trabalhar ele como grade, como está aqui, ou podemos visualizá-lo somente como linhas. Cores, onde eu já teria a grade, mas as cores das linhas iam mudando. E o que ele chama de bandas, que são as cores, mais cada faixa de intervalo de curvas, aqui como curvas de nível, vão apresentar algumas cores. Vamos hoje trabalhar com os bandas para perceber melhor isso. Continuando aqui, outro ponto importante é o detalhe do gráfico lateral. Então, desse gráfico ele está mostrando que, trabalhando em níveis de lux, que é a unidade de medida que vamos trabalhar em termos de iluminação, aqui K lux significa em relação a 1000. Então, aqui 3, na verdade, é 3000 lux. E 0.3, na verdade, são 300 lux. Uma faixa média de iluminação visível está nessa faixa até 1000 lux, já é um ambiente onde se pode trabalhar. Mas existe a normativa brasileira que vai dar orientações mais claras sobre os níveis de luminância e o uso que é dado aqui. Então, essa interpretação desse gráfico, ele quer nos dizer o quê? Que para o ambiente de trabalho, nós temos a distribuição da iluminação, ela está concentrada aqui entre 300 lux até 900 lux, que é a distribuição do histograma. Existem algumas regiões que têm presença, isso aqui é um gráfico de frequência, com até 2000 lux, que já é a região de borda das janelas. Então essa é a principal interpretação que a gente tem tirado aqui. E os valores, né? O valor médio é o average, que está na faixa de 670 lux dentro de todo esse ambiente, com um mínimo de 190 lux e chegando a um máximo de 2890 lux, que é já próximo do topo da borda da janela, no caso. Então, isso aqui é o ponto crucial de interpretação, né? Até esse momento, a interpretação que nós temos aqui é essa, e ele que vai se dinamizando. Podemos trabalhar aqui as dimensões da altura do plano de trabalho, modificar outras relações como a altura, largura desse ambiente. De forma mais dinâmica, vamos fazer nossa simulação hoje pensando num quarto. Como trabalharíamos e interpretaríamos esses resultados para um quarto, seja um quarto individual ou um quarto como uma pousada. Então, o primeiro passo é a dimensão. Não vai ter quarto de 7 por 5. A gente vai pensar num quarto que tem no máximo os 5 metros por 3 de largura. Então, vamos modificar, arrastar isso aqui para que ele seja 3. Aqui, ó, ele vai modificando-se. Ou você pode clicar 2 vezes ali e ele já vai dar as dimensões. Então, acho que mais fácil, mais seguro. Você coloca aqui 3000, porque ele está em milímetros. A profundidade serão 5. E a altura, isso é o pé direito dele, vamos trabalhar ele na casa de 2,70 m. O pé direito mais confortável, com mais espaço também para qualquer eventualidade. Então, está aqui. Vamos ajustar somente a visualização. Quero ver o meu ambiente de uma maneira um pouco diferente. Então, aqui eu posso trabalhar essa visualização nesse primeiro ícone, onde você clica, ele vai mostrar as dimensões. Aqui ele vai mostrar as janelas, os divisores, como é que estão as profundidades e especialmente os elementos que eu estou trabalhando aqui, como por exemplo a altura do plano de trabalho, certo? Aqui feito esse dimensionamento,
as visualizações, como eu já tinha definido, todas podem ser feitas direto no ambiente, né? Então, vamos pensar num quarto que tem fachada voltada para o eixo leste-oeste. Então, temos primeiro passo, lembrar aqui, ó, aqui é uma direção norte. Se eu tenho meu lado estreito para o leste, eu tenho que fazer o giro. Como é que se faz o giro? Depois você clica e ele fica vermelho assim, ele fica editável. Então você está fazendo o giro. Quer dizer que ele está já dando essa orientação para aquele ponto. E assim você já tem fachada leste e fachada oeste. Já fica mais fácil de se resolver. Outra forma de você analisar isso é trabalhando com alguns cursores aqui que eles vão dar a posição. Então você pode pedir aqui para ver a localização, trabalhar a questão da data e o lugar que você está trabalhando. Então quando você bota side, ele vem norte offset, que é a orientação do norte que você está dando. Então se você colocou aqui, ó, menos 90, ele continua ali na orientação. Se colocarmos 90 positivo, por exemplo, ele já vai inverter. Ó. Perceba que a seta do norte foi para a posição oposta. No nosso caso, vamos trabalhar com assim. O leste anda para aquela direção e o oeste aqui para os fundos. Então, pensando dessa forma, a gente já tem uma interpretação clara de que se é leste-oeste, nós vamos ter aquelas variações nas janelas que ficam para norte-sul a depender da estação do ano. Então, vamos limpar aqui essas janelas, as posições delas. Continuando, nós temos que observar aqui, quando você decide fazer uma adição de um elemento desse, em arquitetura nós temos sempre a atenção de fazer proporcionalidades entre as dimensões de aberturas e a área de piso, como a própria legislação muitas vezes exige para nós, que haja uma proporção ali. Então, como fazer isso de maneira mais rápida? Quando você não tem nada selecionado, ele aparece aqui abaixo um resumo das dimensões. Então percebam, olha, nós temos as dimensões de largura, profundidade e altura, e eu já tenho automaticamente calculado que quantos metros quadrados de parede nós temos ali, quantos metros quadrados em termos de aberturas de janela, e o piso. Então, aquela taxa de proporção que é importante, você já pode retirar rapidamente por aqui e garantir que não haja perda em termos de dimensionamento de abertura, o mínimo exigido, você já consegue ter rapidamente essa solução mensurada aqui. No nosso caso, vamos retirar algumas janelas para atender o nosso experimento. Então aqui, só clicando, backspace para retirar, backspace para retirar, vamos deixar somente a janela leste e como é que vai se comportar. E aqui eu vou backspace para retirar. Então, ó, o comportamento já muda um pouco, nós já temos entrada de luz somente da janela leste e da janela oeste, e isso já transforma a distribuição da iluminação dentro do ambiente bem diferente. Percebam que ele está concentrado aqui agora na região mais baixa, entre 600 e 200 lux. Vou mudar um pouco a visão aqui, manter essa perspectiva é importante. Tem que tomar sempre o cuidado de garantir a correta orientação de sua interpretação do norte ali. Então, passo 2, definido as dimensões, vamos pensar nas aberturas, né? Se nossa abertura leste, vamos pensar que eu tenho uma varanda, quero ter uma varanda ali. Então, vamos centralizar. Primeiro, vamos centralizar dentro da parede. Nós já temos aqui, ó, as dimensões daquela abertura. Você já sabe que é 2.400 por um lado, 600 por outro. Para nivelar isso aqui é 2.500, 50 centímetros para cada. E a altura, vamos colocar isso numa altura razoável, como uma varanda. Então ela é até o piso, com uma altura de, se ela é varanda, ela tem pelo menos 2,10 de altura. Então 2,100. Então isso aqui é o equivalente a uma porta de vidro com 1 por 1. Olhem que ele tem 2.000 metros, 2.000 milímetros de dimensão, de largura. Então, feito isso, a dinâmica de iluminação muda um pouco aqui. Vamos transformar essa janela em uma porta. Basta você encurtar isso e trabalhar ela como uma porta de 1,30 m.
pela altura total de 2,10, que é a altura de porta. Então está aqui. Vamos só modificar ela no canto. Vai ficar no canto da parede. E pronto. Conseguimos já posicionar a janela e a porta que vão ser utilizadas no nosso estudo. A porta vai ser considerada sempre? Não. Devemos lembrar que não estamos preocupados com a porta porque ela pode estar fechada, e sim com a janela. Seguindo em frente, depois que eu delimito isso, agora vamos trabalhar a questão das condicionantes, né? Primeiro, que lugar é este? Eu estou trabalhando na cidade do município de Natal. Clicando ali nesse painel de localização, você vai lá e vê também, ó, location. Então, feito isso, ele vai perguntar se pode usar a sua localização ou digite latitude e longitude, se for do seu interesse. E o tempo e hora já estão definidos aqui. Muito cuidado para que você não analise interpretando um horário sendo outro, exatamente para que não haja problemas quanto a essa interpretação. Seguindo adiante, foi optado por trabalhar com esses elementos de proteção e vamos interpretar esse resultado aqui que saiu, né? Qual será esse resultado? De que maneira deve ser interpretado essas informações? Então, essa orientação vai exigir o quê? Que nós tenhamos uma visão mais clara dessa orientação da iluminação. Então, feito isso, qual vai ser a informação a mais que eu posso colocar? Colocando as informações da cidade, do município em que você está trabalhando, retirando lá do Climate Consultant. Verifiquem lá o nosso vídeo de Climate Consultant, que ensina como baixar essas informações e aplicarmos ela em diferentes outros softwares. Então, feito isso, vamos trabalhar aqui o local. Se você clica nesse grafite, nesse cantinho aqui em grafite, esse calendário, esse relógio, então ele vai permitir que você identifique data, hora e lugar. Então, em Location, eu vou pedir para ele localizar isso com relação à minha posição ou no mapa, né? Você pode pegar de onde você estiver e mudar um cursor no mapa que já vai ajustando por aqui. Definido isso, já podemos trabalhar essa insolação. Vamos pensar quais datas serão interessantes. Aqui acima nós temos esse calendário, nele tem as principais datas de análise. Então tem o solstício de verão, onde ele já vai ter um sol que vai estar incidindo de que maneira? A sul. Então ele vai estar totalmente incidindo nessa direção. E que nós teremos de ver as sombras da janela, como é que acontece essa insolação. Então basta a gente vir novamente aqui, ó, Model Display, pedir que ele configure o sol na janela, como é que ele acessa, que permita também as condicionantes de céu. Então aqui já tem uma orientação de sombra, final da tarde. Isso já vai ser um pouco diferente se colocarmos isso pela manhã, onde, olha, eu tenho uma concentração maior dessa radiação dos primeiros horários do dia e depois ele já se mantém e reduz um pouco. É importante levar em conta até para entender quem foi que fez as primeiras simulações como essa que estamos fazendo. Feito essa definição dos ambientes e do cenário de iluminação, passamos para entender um pouco mais sobre como isso pode interferir no nosso projeto. Pensando nisso como a interpretação, olhando para o projeto, de que maneira isso pode ajudar nas interpretações? O primeiro passo é, vamos tirar visuais disso. Vamos chamar, como é que eu posso tirar isso para um relatório? Você clica aqui nesse olho, no meio que você clicar, você pede para ver, eu recomendaria que você trabalhasse ou uma axonométrica ou uma isométrica, que ficaria mais interessante para visualizar. Vamos clicar nessa aqui, ó, ele está vindo de uma maneira mais perspectivada, a altura do azimuth do olho simulado aqui, ele também já está bem claro. E à medida que você vai clicando, ele pode ir dando os giros que vão permitir que você faça a sua interpretação. Pode ser alterado o campo de visão, mas não é muito do nosso interesse fazer esse tipo de ajuste. Então vamos pensar no modelo base, que está passando aqui, né? Ele olha de leste para oeste. Aqui a interpretação que se tem, ó,
existe um excesso de iluminação natural que estoura com relação à luminância que está ali e torna todo o quarto bem mais claro. Percebam aqui, dado o horário também, que são 11 da manhã, a orientação nos põe que o quarto em média está na faixa de 1000 lux, bastante elevado, tudo isso consequência dessa abertura para leste. Então vem as soluções voltadas para o local que ele está. Então, escolhido o local, você tem a opção de baixar junto à carta solar, define-se a carta solar, e ele aqui você já vê em que posição está o Sol com relação à movimentação solar geral, que é importante você ter isso em mente sempre. E aí vem a ideia dos elementos de proteção. Então, um elemento de proteção horizontal e vertical, ele seria bastante útil nessa comunidade para essas situações de janelas e de grandes panos de vidro. Então, no próximo vídeo nós vamos conhecer mais os elementos de proteção, como projetar um elemento de proteção horizontal, vertical, e de como é que isso pode ser interpretado na planta. É isso aí, pessoal. Deixem um like e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!